Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Horas e 2 minutinhos, muito bom dia. Diretamente da redação do Jornal Atos, estamos com o Atos no Rádio. Até o meio-dia, os bastidores da política. Hoje é dia 2 de agosto e nós vamos até o meio-dia, hein? Todas as informações, tudo o que rolou nas câmaras municipais, também nas prefeituras, os órgãos públicos, a política, as conversas de esquina, os cafezinhos. Tudo aqui passado a limpo até o dia para que você fique bem informado. Falando sempre com um público diferenciado, de formadores de opinião, donas de povo da zona rural, servidores municipais, comerciantes, técnicos, agentes políticos e pessoas que querem estar bem informados sobre a política de cada dia. Nós somos o Atos no Rádio há 12 anos falando na latinha aqui, 9ª temporada de transmissão. E é sempre um prazer poder falar aos ouvintes da Rádio Cultura 1460 aqui da cidade de Lorena, como também a Rádio Piratininga 610, o seu AM de Guaratinguetá, falando para Roseira, para a cidade de Putinha, Aparecida, para Cunha, zona rural e pela própria cidade de Guaratinguetá, evidentemente. O Atos traz assuntos dessas cidades todas aqui. A nossa linguagem regional, uma maneira de ficar por dentro de tudo que ocorre tanto na nossa cidade como nas cidades circunvizinhas. O Atos tem a sua equipe de jornalismo que trabalha diuturnamente para que você seja bem informado. Lembrando que tudo que você ouve aqui, você lê com detalhes nas páginas do Jornal Atos. E você pode também nos acompanhar pelas mídias sociais, né? Tem um aplicativo Atos Mais, onde você, através do seu smartphone, acompanha a nossa programação, está no site, visualiza as páginas do Jornal Atos. Agora tem essa mudança do site, né? Você pode ver o jornal que foi impresso em PDF. Isso é importante porque vai facilitando a nossa comunicação. Mas, como sempre, muito bem acompanhado com o Guaramotor, que tem sempre um bom negócio à sua disposição. Guaramotor é a concessionária Volkswagen 0 km. Você tem toda a linha Volkswagen e também os seminovos. Lá é possível, se você procura um seminovo, lá você tem a marca e o modelo necessário para atender sua demanda. E com um preço, um orçamento e umas condições que cabe no seu bolso, evidentemente. A Guaramotor também, ela tem consórcio, né, com parcelas reduzidas, sem taxa de adesão e 0 de juro. É isso mesmo, 0 de juro. Isso para te garantir o melhor investimento. Planos de 60 e 80 meses, só você passando em uma das concessionárias da Volkswagen, a Guaramotor, que tem aqui na cidade de Lorena, também Aparecida e Guaratinguetá. Falamos sempre em nome de Costa Assessoria Contábil, porque junto ou no suporte de todo empresário que prospera, tem que ter um bom contador. Contabilidade é tudo numa empresa, né? E no Costa Assessoria Contábil a coisa é muito rápida, porque você resolve tudo num clique. Você tem o controle na palma da sua mão. Através do smartphone você ganha o aplicativo Costa e aí você fica por dentro de todos os acontecimentos.
Na área civil, na área contábil, o que você imaginar em termos de contabilidade, o Costa tem a melhor maneira para te atender. E tem uma modalidade importante que o Costa oferece, que é a assessoria, é o mentoramento, é o aconselhamento. Sabe aquela dica que você precisa quando sua empresa vai prosperar, quando você precisa recolher um pouco, encolher, porque às vezes é isso. Mercado ruim, sem circulação de dinheiro, empresas às vezes tem que reter um pouco as coisas. Até para isso você precisa de uma assessoria. E o Costa te oferece. O telefone para você marcar contato é 3122-5576. Nós vamos adiante, temos muitos apoiadores desse programa e ao longo dessa edição nós vamos mencionando, né? Estamos nessa quarta-feira, aliás, né? Hoje, dia 2 de agosto, eu e o compadre Mirtinho aqui, e ontem teve sessão ordinária na Câmara Municipal de Guaratinguetá, Miltinho. Imagine só, também em Cachoeira Paulista. Opa. Cachoeira Paulista, inclusive, com direito, com ameaça de barraco, né? Daqui a pouco nós vamos trazer o resumo de Cachoeira Paulista, mas ontem abriu a temporada de sessões em Guaratinguetá, Miltinho. E quem que participou da Tribuna Livre? Quem? Quem, Beloto? Fala pra nós. Ah, eu te dou 2 chances pra você acertar. Moura Brasil não é. Moura Brasil. Acertei na primeira. A população já tá chamando de São Moura Brasil. Miltinho do céu. A sessão rolou, né? Como de sempre. Aquele traquejo dos vereadores. Mas ele não terminou a conversa dele, Miltinho. Por quê, Beloto? A mesa administrativa caçou a voz dele. Teve. Miltinho, você já convidou uma pessoa para uma festa e a festa é de galo e o cara chega mal vestido, não pode entrar? Você já convidou, por exemplo, o pessoal para um jantar de etiqueta com vários talheres e o cara não sabe usar, já começa a misturar as coisas? Já vi. Por exemplo, o assunto era um do Moura Brasil e ele foi tratar outro, né? Puxa, e não faltou durante o seu pronunciamento, viu, Miltinho? Olha só, a pessoa quando não sabe se portar, se comportar é uma coisa séria, né? Não faltaram durante o seu pronunciamento elogios, né? De forma contrária ao prefeito, ao vice-prefeito. Nada funciona em Guaratinguetá na visão do Moura Brasil. Contrário. A única diferença dele para alguns vereadores que nós conhecemos, inclusive de Lorena, é o cenário, é a Câmara onde ele foi falar. Primeiro que ele não é mais vereador, né? Já por 2 eleições ele não consegue, Miltinho. Tá tentando voltar à Câmara, não consegue, né? Então ele ficou escrito na Tribuna Livre, foi realmente, e ele foi falar justamente sobre o Plano Municipal de Educação. Né? Puxa vida. Só que de plano de educação ele não falou nada, a não ser criticou a secretária, a senhora Beth Sampaio, que hoje é secretária de Educação, a professora, inclusive renomada, foi diretora do Cefam lá, é uma professora bastante conhecida, esposa do Miguel Sampaio. Miguel Sampaio é o presidente hoje, o diretor-chefe do SAEG, todos conhecem, né? Também falou mal do prefeito Marcos Oliva, né? Criticou à vontade o vice. Aí chegou na hora dele criticar os vereadores, Miltinho. E aí? Ele começou descredibilizando a Câmara. Nossa. Aí caçaram a voz dele, né, Miltinho? Descredibilizando quem deu guarida. Então, vamos supor, tá tudo errado, ele tá o certo. Meu Deus do céu, destitui a Câmara, não tem esse negócio lá. O que aconteceu lá com o Chaves, com o Maduro? Acaba com tudo, quem manda é só ele. Acaba o Congresso, né? Acaba a Câmara e coloca o homem lá, que o homem sabe tudo e mais um pouco. Só que, veja bem, o falastrão, meu tio, ficou sem voz, cortaram, né? Aí desligaram tudo. Então, a gente assiste essa mesma cena como filme repetido em várias câmaras, né? Lamentavelmente nós temos que dizer a Câmara da cidade de Lorena, né? Que pese os nobres vereadores, aliás é bom entender que a exemplo do Moura Brasil de Guaratinguetá, todos os vereadores devem entender que eles começam o mandato com prazo de validade, né? O Miltinho está aqui, a prova disso viva e real, que todo dia nós passamos em revista o tal de calendário eleitoral, né, Miltinho? O vereador tem que ter consciência disso, que ele tem prazo de validade na vida pública. E às vezes a pessoa tem pressa, porque os interesses pessoais às vezes obrigam a ter pressa, às vezes a pessoa surta. Isso.
as pessoas se eternizam, demorou. Olha, tem uma situação do Moura inusitada na cidade de Guará que eu gostaria de contar, meu tio. Posso, rapidamente? Eu acho que você deve, Bilota. Então veja Conta bem, em nós. certa feita, Moura Brasil perdeu a reeleição. Certo. Foi muito comemorada a derrota dele, né? Então, naquele período de final de mandato, né, que foi de outubro até dezembro, até entrar o recesso, tudo, em algumas situações, o Moura Brasil fazia uso da Câmara como se ele tivesse se perpetuado no cargo, né? Certo. Aí uma vez ele precisou ouvir do vereador João Pita a triste realidade: vereador, o senhor perdeu a eleição, acabou. O senhor não faz Acabou, parte. meu. Deus. Então, meu tio, às vezes o político não se prepara para o dia seguinte. O dia seguinte chega. Com certeza. O que é o dia seguinte na política, meu tio? Você passou por isso, é triste. Às vezes é o seguinte, não dá certo na urna, não dá certo as coisas. Agora a pessoa, depois de muito tempo, tem uma oportunidade de falar na tribuna livre da Câmara. Vai com um assunto e fala outro. A única diferença hoje da Câmara de Guaratinguetá para a Câmara de Lorena, evidentemente, é o quilate dos vereadores, né? E em termos de Câmara, o quilate tem um regimento interno para ser cumprido. Aqui em Lorena parece que não tem. O regimento é o do momento. Se é a oposição que está falando, sim, o presidente está interessado na conversa da oposição, então 5 minutos dele dura 7, dura 8, dura 9. Caramba. Se é, por exemplo, alguém dos governistas e não era interessante para o presidente, então olha que os 5 minutos deles não dura 2, não dura 3. E aquelas coisas todas, né? E a diferença grotesca da administração do Tão e a mesa administrativa de Guará é que comissão de ética funciona, né? Começou a falar demais, cortou a voz. Cortou. Aqui eles não precisam nem de vereador de fora vir, ou ex-vereador, ou político de fora, para usar a tribuna ali para falar contra eles. Eles mesmos se agridem entre eles e o presidente... Não, agora eu vou decidir. Decide. E que decisão, hein? É isso aí, meu tio. Nós estamos falando da Câmara Municipal e nós estamos sob ameaça, né? Porque, segundo consta, eu não ouvi, mas parece que tem uma ameaça no ar aí, que agora o irmão do presidente vai falar. Bateu, levou. Para atribuir que isso aí seria um recado a nós, Milton. Você tem criticado pessoalmente o vereador Tão, Milton? Nenhuma vez, nenhum instante, e não é meu propósito, nem seu. O que a gente tem criticado são falhas que estão ocorrendo. Vou dar um exemplo delas. Por que o portal da transparência, que a gente estava tão habituado a acompanhar a movimentação da Câmara, não consta? Por que determinados vereadores têm números de assessores e os outros vereadores não têm? Só para se ter notícia então, disso aí que você está falando. Coisas. Abrindo um parênteses, Miltinho, sem te cortar a linha de raciocínio. Não, já estou. Ontem, por exemplo, chegou a notícia cedinho. Sim. Acho que na manhã de segunda-feira, se eu não me engano. Foi logo pelo café. Já chegou uma notícia que o presidente mandou caçar o último assessor que estava à disposição do gabinete do vereador Bruno Ribeiro. É Bruno Ribeiro? Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro. Tem Bruno Camargo e Bruno Ribeiro. O tal de Bruninho, né? Bruninho. A gente poderia até sair da sessão nesse tempo, né? Se ausentar para poder sair do plenário, vamos supor. Que nem quando ele fez quando votaram o repúdio contra nós, né? Você lembra? Certo, me lembro. Essa Câmara que aí está, esse vereador que é um exemplo de administração, chamado Valdemilson da Silva, né? É isso aí o nome dele? Valdemilson da Silva. Isso. Esse exemplo, por exemplo, segundo informações, ele foi lá e caçou o último assessor, quer dizer, só tinha um. Então tem vereador que tem 7, 8, eu não entendo essa matemática. Então, são essas Agora, coisas o que eu estou sendo ameaçado do vereador, o irmão do presidente? Será que ele vai falar que eu sou marido de uma só mulher, meu tio? Ele está me ameaçando, então, se ele falar isso... O nível dele não é meu Deus do céu. Não é isso. Ele vai falar que eu sou pai de 2 filhas e mais um filho, que eu já sou avô, que eu tenho uma empresa, que eu trabalho 3 turnos. O que ele tem para falar de mim, meu tio? Que eu sou um pastor que não recebo salário da minha igreja? Será que ele vai falar isso? Eu estou com medo dele falar isso aí, meu tio. Eu tenho certeza que essa informação... Será que ele vai falar que eu não tenho nenhum parente como funcionário fantasma, nenhum consanguíneo ligado como fantasma? Porque fantasma é aqueles que estão e não trabalham, né?
É diferente, eu não sei qual que é a ameaça. Nome, né? Porque o que tem nos denigridos aí, inclusive ontem, Miltinho, é importante até dizer, né? Aliás, esse tempo tem duas situações positivas, né? Nós fomos defraudados pelo senhor Flávio Tebas, né? Em todos os sentidos. Nós ganhamos uma ação na justiça, ele já foi condenado numa cível, e por desobediência essa condenação pode ser amplificada. Certo. Isso na área civil. E ontem nós tivemos a segunda etapa de uma audiência, num processo criminal que a gente move contra ele por difamação e calúnia. Então ontem foi a primeira criminal? Não, ontem foi a segunda audiência da primeira ação que já está rolando. Tem vindo mais aí, ele prepara advogado. Porque ontem ele se serviu do vereador Elcio Vieira Júnior como justamente o advogado dele, né? Então ontem o juiz ouviu as testemunhas, né? Evidentemente nós levamos nossas testemunhas, ele levou as dele e a justiça está aí para analisar, né? Com certeza. Tem uma que vai ser ouvida em precatório, se é que vai ter precatório, enfim. A situação é assim, né? Justiça eu acho que uma hora tem que ir para... A justiça então ontem foi o dia da audiência, né? Então se essa aí prosperar, são duas condenações que ele vai ter patrocinada pela minha pessoa, né, meu tio? Certo. Porque eu fui chamado de ladrão, disso, daquilo. E que, inclusive, o vereador tem falado a nosso respeito na tribuna, é filme repetido. Não, porque está sendo investigado. Olha, o vereador é condenado e está falando de quem está sendo investigado. Se for condenado, condenação é feita pra gente, que nem eu vou perguntar para ele, vereador, o senhor que tem várias condenações, como que o senhor me sente? Me ensina porque eu não tenho nenhuma ainda. Pode ser até que eu tenha. Ele é melhor do que todo mundo saber, né? E outra coisa, tem vindo situações aí assustadoras aí. Olha, imperdível a edição do próximo sábado do Atos, hein, Miltinho? O jornal? Imperdível. Ai. Miltinho, já que nós falamos do Moura Brasil, que não chegou a terminar o seu plá na tribuna da Câmara de Guaratinguetá, já puxamos um gancho aqui dos modos operantes, né, das duas câmaras em comparação. Guaratinguetá mostrou que tem regimento interno e tem mesa administrativa, né? Aqui, por exemplo, a gente está por ver isso aí. Tem vereador que foi denunciado, inclusive que rolou no WhatsApp afora aí, nas redes sociais, que subtraiu parte do salário de servidores, está tudo da mesma coisa. Arrumaram uma desculpa lá que foi fake. Foi fake? Vamos ver a hora que o fake chegar lá na justiça, né? Porque daqui a pouco vai para frente do homem da capa preta, tem tudo. Lá o bicho pega. Aí muda tudo, né? Vamos aguardar para ver. Então nós não estamos assistindo na cidade de Lorena nem um pouco disso aí. Miltinho, vamos dar um giro regional, né? Daqui a pouco nós vamos contar o calendário novamente, só para lembrar os políticos de plantão que tem prazo de validade, né? E que precisa fazer bonito, porque tem muita gente que vira mandato temporão, passa mesmo, né, Miltinho? Como nuvem passageira, né? Você já viu, né? Já vi muito. E nós vamos seguindo nesse contexto. Agora são 11 horas e 18 minutos, mandamos um abraço na cidade de Canas. Ontem parece que nós chutamos a caixa de Maurimbonda, Miltinho. Ai, sem querer, né? Não é, eu reproduzi aquilo que nós ouvimos, né, Miltinho? Certo. Parece que a bilheteria, o estacionamento da festa italiana que ocorreu esse final de semana na cidade de Canas. Aliás, parabéns ao prefeito Lucemir, que conseguiu fazer uma festa bem movimentada. Muito boa, né, Beloto? Acertou em todos os sentidos. Inclusive o calendário cultural da região, de atividades, de entretenimento, que estava meio vazio, então a opção era Canas. Isso. E com essa opção, me disseram ontem, e hoje confirmaram, que o estacionamento rendeu mais do que qualquer barraca interna lá da Câmara, qualquer da festa, qualquer situação lá que abriram para poder vender comida, essas coisas, nenhuma faturou mais do que o estacionamento ali para veículos, evidentemente. Né, olha, o povo quer saber como que fica. Então, para quem foi essa grana? Onde está a grana? Olha, meu time, mais uma vez eu me atrevo. Sim. Como falei da festa aqui da padroeira, né? Perfeito. Me atrevo a colocar uma página à disposição do prefeito Lucemir gratuitamente para ele fazer um balanço geral da festa. Sem pagar nada. Olha que beleza aí. O Atos dá essa contribuição até para a administração impecável do prefeito Lucemir do Amaral. Está à disposição mesmo, né? Eu acho que vai fazer bem, inclusive, para o timbre administrativo dele, a envergadura da sua seriedade na máquina pública,
pode prestar conta na festa italiana. Não, foi feito isso, foi gasto tanto disso aqui na montagem, a prefeitura investiu isso aqui como parte do investimento, a renda arrecadada foi para quem trabalhou no recinto, o dinheiro que sobrou é esse, e o estacionamento, que todo mundo está querendo saber em Canas, o estacionamento, foram registrados tantos veículos a R$10 cada um, diz que foi uma fortuna, meu tio. Diz que entrou muitos veículos dentro uma fortuna, meu tio. Agora precisamos ver o destino dessa renda aí, né? E o povo lá está ansioso. Quem sabe até sábado ou na próxima semana, o Jornal Atos estará publicando esse balancete aqui. Né? Tomara. Miltinho, passando rapidamente pela semana, né? Falando lá de Aparecida está no estardalhaço enorme, porque um dos sócios da Basílica, no empreendimento de hotelaria lá, que é o doleiro Youssef. Youssef, né? Parece que ele tem só uns 70, 80 apartamentos lá de sociedade com a Basílica, né? Só isso? O Moro mandou bloquear tudo. E mandou para leilão, né? Bloqueado já estava, né, meu tio? Vai para leilão, então tá uma corrida. Você não quer comprar um apartamentinho no hotel lá, um quarto no hotel? Piloto, se eu tivesse condições, eu gostaria, viu? Porque são todos aconchegantes as informações que a gente recebe. Cidade do Putim continua aquela água, Miltinho. Mas melhorou muito depois que os improbos desocuparam o Limpa. Diz que a prefeita Érica, se ela não conseguir fazer muitas coisas no seu governo, principalmente nesse primeiro ano, ela está desculpada pela população. Só o Limpa que ela fez na política lá, a turma dela entrando, não sei o que vai ficar a turma dela, mas saiu muita gente ruim de lá, meu tio. Saiu, meu? E espalhou para a região, né? Tem pessoas lá que ganharam, conseguiram improbidade lá no Putim, que baixaram aqui para Lorena, né, meu tio? Estão em Lorena? Estão em Lorena. Ai, cuidado. Mas enfim, na cidade, Aratinguetá é um barracão daquele de primeira, né? Barracão não é aquele dos caras entram embaixo e tudo, né? Existe um barraco violento porque a prefeitura lacrou a sede do Sindicato de Servidores Municipais ontem, né? Vai vendo. Até por determinação judicial, não foi nada revelia, parece que a batata assou lá, né, meu tio? Isso aí deu uma confusão enorme, né? O Francisco Assis já está tomando assento aqui à mesa, meu tio, a essa plataforma de informação, vamos dizer assim. Vamos dar um bom dia para ele e perguntar que barraco é esse. O que aconteceu, meu Deus do céu? Já tem voz o Francisco aqui, o Edinho, os muitos cabelos às vezes. Atrapalha, né? Bom dia, Francisco. Muito bom dia, Éder. Bom dia ao Miltinho. A gente não precisa pedir a parte, né? Não precisa pedir a parte, não. A comissão de ética já está da Câmara não adianta nem pedir. Não, se for governista hoje... Opa. Então, Éder, essa notícia chamou atenção. Hoje pela manhã na cidade de Guaratinguetá, né? Tomou conta principalmente da imprensa da cidade e nós também acompanhamos de toda a situação. O que chamou atenção foi uma postagem do presidente do sindicato, o José Eduardo Aires. Ele postou em sua rede social... É aquele que saiu na foto bonitinho lá do prefeito? Sim. Agora não pode convidar para a mesma foto mesmo? Não pode chamar mais para a mesma foto e muito menos para comer a mesma picanha, né? Pois é, durante a assinatura quando a prefeitura anunciou, né, o aumento dos salários do sindicato. Então, Miltinho, o que o sindicato determinou... Sindicato determinou não, o presidente do sindicato postou em sua rede social é que, segundo o texto do Eduardo Aires, é que em consequência de uma denúncia do Ministério Público de alguns vizinhos próximos ao salão social do sindicato sobre de acordo com o presidente, infundada alegação de afronta à legislação municipal, ocorreu na tarde de ontem a lacração desse espaço pertencente ao sindicato. O sindicato disse que se manifesta indignado frente à arbitrariedade cometida pela Prefeitura de Guaratinguetá, tendo em vista que o exercício de outras atividades no local foi solicitada que somente a área do salão de festas fosse lacrada. Ou seja, o que o sindicato pedia, Miltinho, é que, de acordo com as denúncias apresentadas ao Ministério Público e a determinação do MP... O barulho era em cima, o movimento todo era em cima do salão de festas, tudo que estava sendo realizado ali, né? E o que o sindicato solicitava é que somente esta parte do serviço do sindicato fosse lacrada, fosse impedida de funcionamento.
Em resposta, a prefeitura, de acordo ainda com o sindicato, a assessoria jurídica do sindicato já vem tomando as medidas judiciais. Em resposta, a prefeitura de Guaratinguetá encaminhou rapidamente a toda a imprensa uma nota oficial em que informa de que há mais de um ano o estabelecimento vem recebendo denúncias de moradores das proximidades do local pelo fato de ultrapassar o horário permitido para a utilização do som. O horário regulamentado pela Lei de Ocupação de Solo para a utilização do som naquela região, e é uma lei geral, é de até às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite. Ainda de acordo com a prefeitura, ainda foram feitas diversas reuniões com a presidência do sindicato para alinhar a necessidade de adequação do local para funcionamento, como a instalação de uma acústica ou que fosse respeitado o horário de utilização de som. Porém, de acordo com a prefeitura, isso não ocorreu e o espaço ainda estava ultrapassando os horários, né? Então, além dos problemas com o som, porque lembrando, tem essa lei das 22 horas, mas esse problema com o infringir, o prejudicar, né, as pessoas ao lado, não há um horário. A lei federal diz que a qualquer horário você pode denunciar um problema como esse. Ainda de acordo com a nota da prefeitura, após diversas tratativas que não surtiram efeito e após determinação do Ministério Público, a prefeitura lacrou o estabelecimento conforme determinação da promotoria pública. A prefeitura lembra ainda, Éder, de acordo com a determinação do Ministério Público, é impossível se lacrar apenas um setor. Essa lacração não pode ser... abrindo um parênteses aí, então, corrigindo até a pronúncia, né? Então não foi, a prefeitura só cumpriu ordem do Ministério Público. A prefeitura cumpriu ordem do Ministério Público. A promotoria... Que barraco, hein? A promotoria pública encaminhou a determinação. Acabaram de sair na foto junto. Pois é. Agora, de acordo com a prefeitura, há mais de um ano, né, essa situação vinha sendo debatida entre prefeitura e sindicato. E é uma situação que beira até... Você vê com bobagem algo que pode criar ali um atrito entre prefeitura e sindicato. E lembramos aqui que nós ressaltávamos no momento da assinatura do atual reajuste de servidores, como o sindicato e a prefeitura haviam falado a mesma língua. E agora, por uma bobagem que eu digo por parte do próprio sindicato, né? Deveria ficar um pouco mais atento a essa situação. Aqui a gente não está contra o sindicato a favor de prefeitura, não. Ninguém merece um barulho dessa natureza, né? Pois é simples fato de que o sindicato tinha que ficar mais atento com relação ao que diz a lei. E a prefeitura, como o Éder disse, teve que cumprir. O que o sindicato esperava da prefeitura? Que ela não cumprisse determinação judicial? É que nem agora, um pouquinho antes, o Francisco, nós falamos no início desse programa, você não havia ainda chego aqui no estúdio, sobre a Tribuna Livre da Câmara Municipal de Guaratinguetá, que abriu a sua temporada de sessão de câmaras para esse segundo semestre. Isso mesmo. E já franqueando, porque foi pedido há muito tempo a Tribuna Livre para o ex-vereador Moura Brasil. Que beleza. E o ex-vereador Moura Brasil, ele se inscreveu para falar do plano de educação, mas só que não tinha nada de educação. Inclusive o seu comportamento foi bem sem educação. Porque ele começou a atingir prefeito, vice-prefeito, secretários. A hora que chegou na Câmara, a Câmara tem regimento, né? Lógico. Então falar, vamos supor, que o vereador-presidente, o Celão, cassou a palavra dele, é pênalti. A Câmara, a mesa administrativa que comanda, cassou porque ele fugiu totalmente do assunto, né? Hoje tem assim um entendimento por parte da população e até mesmo entidades erroneamente, Bilota. Eu vou dar um exemplinho aqui só para que o nosso ouvinte faça a comparação. Os prefeitos hoje têm as costas muito largas. Lá no bairro da Cruz, tinha uma determinada residência... Tudo é culpa do prefeito. Tudo é o prefeito. Uma determinada residência que nas noites de quinta-feira fazia-se um bailinho. Diz que é até bonito, uma musiquinha, noite adentro, e chegava próximo das 2 horas da manhã. Não chegava a ultrapassar, mas a lei do silêncio é o que você acaba de citar, a lei federal. Ela diz que o barulho, quando ele excede, não interessa o horário. É qualquer horário, meio-dia, 2 horas da tarde. Então, nesse bailinho no bairro da Cruz, o que fizeram? Começaram a chamar a presença da polícia. A polícia é que vai, quem tem o poder de polícia é realmente a polícia militar. E começou a proibir, tal, mas chega num ponto que eles encaminham para o Ministério Público. O que o Ministério Público faz? Quem é o administrador do município? É o prefeito. Então é o prefeito.
Você vai lá e toma providências, não deixa mais funcionar. Então, o Ministério Público passa a bola para o Executivo. E quem leva a fama? As costas do prefeito. Mas só lembrando que ele passa nem a bola, sabia que tinha o bailinho, que estava funcionando. Mas ele passa a bola, mas não deixa a decisão na mão da prefeitura. Não. A prefeitura ela apenas coloca... exatamente, ela cumpre uma determinação judicial. Então aí, precisa por que isso... o povão entenda isso aí, até entidades. Exato. É uma pena o sindicato mostrar ignorância aí na interpretação o problema é a maneira como chega. Essas coisas vêm de surpresa, né? Agora podia dar um toque, ó, bicho. Dá para... Mas será que foi surpresa? Depois de um ano de conversa, de acordo com a prefeitura, teve um ano de conversa. Não, às vezes a pessoa... quem sou eu? Não quero fazer um juízo de valor, mas às vezes a pessoa vai na certeza da impunidade, né? É que nem ontem, eu acabei de contar aqui que teve audiência criminal, que nós estamos movendo uma ação criminal contra o Tebas. Tebas com certeza agiu muito através da sua modalidade de comunicação, na certeza da impunidade, perto do peso da sua palavra. Não quero me mencionar em ética, essas coisas, nada, mas eu acredito que ele tenha passado, de repente, uma sensação de que ele pode ir na certeza da impunidade, que pode falar o que quer, como quer, né? Primeiro que é difícil, né? Ele não tem imunidade parlamentar nem nada, e mesmo a imunidade parlamentar hoje é questionável na justiça, né? Porque daqui a pouco nós vamos inaugurar também uma ação contra um vereador na Câmara, e nós já trabalhamos todo sentido para poder chegar à ação na justiça, a fim de que se descaracterize pelo teor de suas palavras a tal imunidade parlamentar, né? Então a gente vai fazer isso. Pode ser até que a ação não prospere, mas que nós vamos entrar, vamos, porque... Ed, só para citar a questão do... A gente citava aqui a nota, porque foram duas notas, né? Uma publicada de forma pela rede social, né? Com o sindicato CISEMUG, né? Que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, postou ontem, na tarde de ontem. Nesse texto ele falava sobre arbitrariedade. Nós estamos aqui falando contra sindicato, contra festas, aliás, a gente gosta de festa. Quem não gosta de festa, né, meu time? A gente gosta bastante. Festa faz parte. Pois festa, um bom som, mas tudo dentro da ordem. Se ficar dentro da ordem, ok. Porque quando a gente fala em ordem, ninguém está aqui se segurando, parecendo ser aquele grupo que, sabe, eu não faço, também não quero deixar fazer. É simplesmente daquela velha história, né? O seu direito vai até onde vai o direito do outro. Só que, infelizmente, as pessoas, as entidades, porque o Brasil ele funciona dessa forma, a gente pensa muito no nosso, né? E o do outro vai ficando para trás. Então, como já dissemos, foi uma acusação feita por moradores daquela região, do Guaratinguetá. Chegou ao Ministério Público, o Ministério Público determinou e a Prefeitura colocou agora em ordem, colocou em prática a determinação judicial, lacrou, como diz a Prefeitura, é impossível fazer um lacre, um fechamento parcial de apenas um setor, então isso acabou impedindo outros serviços e aí acaba diretamente atingindo pessoas que necessitam do trabalho do sindicato, porque dentro do sindicato há alguns projetos até mesmo atendimento social. Qual sindicato você está falando? De Guará, né? De Guaratinguetá. Guaratinguetá. Então, tem sindicato que eu conheço que o projeto é só lazer, cervejinha, churrasco, né? Então há todo um trabalho realizado pelo sindicato que acaba afetado por uma questão como essa. Por isso que eu disse, politicamente, dentro da cidade, e até mesmo socialmente, porque interfere outros tipos de atendimento, é uma bobagem que a gente vê, acaba colocando isso em risco na cidade de Guaratinguetá. E aí também fica, Éder, uma outra questão, que é como o atual governo do Marcos Oliva vai poder trabalhar com isso. Vai ter que sentar para trabalhar com isso, porque a gente sabe como prefeitura tem, quando tem de um outro lado, como tem como antagonista um sindicato de servidores, a gente sabe como a coisa fica difícil de tratar, né? Muito bem, 11 horas e 34 minutos, nós estamos caminhando para os intervalos, dando uma notícia boa, né? A agenda do prefeito Fábio Marcondes e da vice Marieta Bartelega, eles estão agendados para o próximo dia 10, viu, Milton? Isso aqui é uma informação bastante importante para a Lorena. Eles estão agendados numa audiência lá na Fiesp, ocasião em que eles vão levar já a todas as plantas aprovadas da construção da Escola do SESI aqui na cidade de Lorena, né? Maravilha. Então, uma boa notícia. Nós noticiamos a chegada do projeto,
foi que deu entrada na prefeitura. Belíssimo. Né, com foto, com tudo. Queremos, né, agradecer a assessoria de comunicação da prefeitura, que liberou informações em tempo real que estava acontecendo. E a Marieta é o seguinte, está nos informando que dia 10, então, eles estão com uma audiência com o Paulo Scaff, lá na Fiesp, onde eles vão apresentar, já levar as plantas aprovadas. Isso significa que o processo de licitação vai ser aberto para a obra, né? Dizendo também que nessa ocasião do dia 10, o prefeito Fábio Marcondes vai assinar na Fiesp um convênio, né, com o Atleta do Futuro. Que é algo ligado aí, uma modalidade dessa situação. Nós vamos falar mais sobre isso, estamos antecipando algo que vai acontecer, até de uma maneira de informar que as plantas já estão aprovadas, porque jogaram até no mercado de aposta, né? Olha, o Marcos Anjos vai bloquear o negócio aqui, vai interditar essa planta. Vai demorar no processo, porque parece que tudo que é relacionado à engenharia aqui da cidade de Lorena, o troço é meio complicado, né? Não pode convidar para meias picanha, o Marcos Anjos e os engenheiros aqui da cidade de Lorena, a não ser que eles sejam o produto do espeto, porque o negócio está feio, né? Nós vamos rodar os intervalos, voltamos e tem mais informações importantes aqui para o nosso povo. Existe Bolsa Família para tudo, agora até para TV, para o aparelhinho para se enxergar ou assistir a TV digital, né? O governo. Aliás, nós vamos informar da festa italiana que vai acontecer no Clube Comercial também. E a gente acompanhava da redação, vocês falavam sobre a Câmara de Cachoeira Paulista, a gente vai falar sobre a situação dos professores das escolas. 3 escolas em Cachoeira, o povo quer saber se as escolas vão ser fechadas ou não. A batata tá assando. Vamos lá, intervalos rolando no seu WhatsApp no rádio. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para a Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. A informação precisa. Atos no Rádio. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576. Ou se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no Rádio. Atos no Rádio. Responsabilidade da informação. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena.
Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Atos no rádio. A sua informação diária. Silva Car Tintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Car Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Car Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. 11h41, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado. E como você está ligado no Atos no Rádio, né? Gostaríamos muito de saber, né? Que nós estamos transmitindo por várias modalidades. Queremos agradecer o carinho, a audiência que nos chega através da cidade de Guaratinguetá, pela Rádio Piratininga. Acabei de atender um telefone agora, disseram que quem deu o grito para poder caçar a voz do Moura Brasil antes foi o João Pita. Opa, João. Corta esse negócio, já deu 8 horas e encerrou a sessão. João Pita, mandar um abraço ao João Pita, né? João Pita, e agora ele tá com a pilha toda, porque... Tá, Biloto. Coração novo. Ele tem coração 30 novo. anos, já com motor condicionado para mais 30 anos. Agora aí, é coração de leão. Só para a primeira revisão, imagina só. Mas nós falávamos de Cachoeira Paulista, a cobra fumou antes lá, o Francisco? Pois é, a cobra fumou em Cachoeira Paulista, não da forma como a gente esperava, porque quando se tem protestos, principalmente quando citado a educação ou saúde, a gente sempre espera que a situação seja mais quente. A diferença é que em Cachoeira Paulista, né, o discurso já está meio marcado, né, Era? O que aconteceu ontem em Cachoeira Paulista é que cerca de 10 alunos, 5 professores estiveram na Câmara para solicitar o apoio dos vereadores no trabalho que tenta impedir o fechamento de 3 escolas estaduais do município. São as escolas João Batista Soares, a escola Embalzinho e também a Regina Pompeia Pinto. O Grêmio Estudantil da João Bastos Soares produziu um abaixo-assinado que percorreu as escolas, casas e também a situação de toda aquela comunidade, e eles já conseguiram, Éder, 242 assinaturas nesse trabalho que foi iniciado após uma notícia, né, alastrar de que essas 3 escolas seriam fechadas, até por dificuldades, por pouca adesão de alunos, né, por poucos alunos ali utilizando esses prédios. O documento foi entregue aos vereadores ontem e os vereadores vão formalizar o pedido e encaminhar à Diretoria Regional de Ensino de Guaratinguetá, responsável por essa região aqui, que afeta Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, né? A reportagem, ela está preparando uma matéria completa sobre isso, e a gente vai trazer mais detalhes, né, com o desenrolar de toda a situação que aconteceu, não só ontem em Cachoeira Paulista, mas que deve acontecer até durante a semana. Lembrando que nós já procuramos a Diretoria Regional de Ensino, até para poder dar uma resposta melhor, mais detalhada, e ver se há mesmo essa possibilidade, né? Porque essas escolas, elas fizeram parte, a gente lembra, se não me engano, no começo de 2016, naquela situação das alterações impostas pelo Estado. Essas escolas, elas estariam entre as escolas que poderiam ser fechadas ou mudadas ali quanto a idade dos alunos que elas atendiam. Na época foi feito um protesto, até mesmo na escola Regina Pompeia teve um protesto de alunos também, como aconteceu em várias outras cidades aqui do estado, e na época eles conseguiram segurar o estudo dos alunos, não só do ensino fundamental, segurar também os alunos adolescentes nas escolas, e agora surgiu essa notícia de que o Estado pode fechar. Voltando a contar aqui, as escolas João Bastos Soares, Embalzinho e a Regina Pompeia Pinto. São 3 escolas que poderiam ser fechadas pelo Estado. A gente aguarda esse posicionamento da Diretoria Regional de Ensino, não só de Guaratinguetá, mas também a diretoria geral, que é de todo o Vale do Paraíba,
para saber se há um posicionamento quanto a essas escolas, algum direcionamento do Estado. Agora, o tema foi levado à Câmara, Éder, e 2 vereadores tomaram a frente da situação, principalmente o vereador Max, né? Ele foi o vereador primeiro a entrar em contato, a receber esse apelo por parte das professoras, disse também que isso seria encaminhado e até mesmo visto junto à prefeitura, qual a possibilidade de um posicionamento da prefeitura para auxiliar neste caso, né? Até mesmo se falou na possibilidade de uma municipalização dos prédios e do atendimento feito nessas escolas, e a gente vai aguardar para ver, infelizmente, sempre com o pé atrás, porque a gente tem visto na Câmara de Cachoeira Paulista, Éder, um posicionamento meio que arredio com relação a determinadas situações da cidade. A gente espera que a situação seja rápida, porque é uma preocupação. E já que você está falando em Cachoeira Paulista, você falou de Breno Anaya, aliás, de Max, né? Max, Breno Anaya também. A informação do mercado político é que o Breno Anaya perdeu um pouco a mão do comando da Câmara de Cachoeira Paulista. Uma pena isso. Nós não estamos falando com relação ao seu desempenho, né? De tribuna, aquelas coisas. Falar, o menino fala bem, né? Fala bem. Não é à toa que falam-se em Cachoeira Paulista que o Breno Anaya foi o grande inspirador no passado, né? Por previsão, né, do Nelson Rodrigues com aquela música, né, bonitinho, mas ordinário, né, e ordinário, né, ordinário é aquilo que não é extraordinário, né. Bom, sim, sabe por quê? Ele liberou geral, parece que ontem na sessão de Câmara, no exercício da tribuna livre, o vereador Max, do Casimiro, né, ele interpôs o vereador Carlinho da Saúde, porque o Carlinho da Saúde, no afã, segundo o mercado político, né, no afã de dar uma puxadinha na brasa, na sardinha do prefeito Edson Mota, ele começou a falar que havia 8 fisioterapeutas, fisioterapeutas na rede municipal, né? E o Max chamou a atenção e falou, não, o senhor está enganado, o senhor está mal informado, tem apenas 4, ele deu o nome dos 4. Ali, na verdade, filtraram e analisaram como se fosse uma disputa para ver quem puxava mais. Entendi. Não é mesmo? É isso. A vontade de agradar o prefeito estava tão grande que um amplificou e o outro quebrou os ovos antes de fazer o omelete, né? Então você já viu, né? Não pode convidar para a mesma tribuna o vereador Max com o vereador Carlinho da Saúde. Principalmente se o alvo for elogiar o prefeito. O Max não conseguiu até furar o olho É que nem aquele ditado, né? A mãe do Saci enfeitou tanto aí que furou até o zóio do menino, tanto, né? Alisar, é isso aí. Furando. Muito bem, 11h48. Olha, você falava sobre saúde, vamos dar um pulinho lá em Pindamonhangaba? Rapidinho, muito bem. Coisa rápida em Pindamonhangaba, porque o investimento de 2 milhões foram iniciados na última segunda-feira as obras de reforma do prédio do pronto-socorro de Pinda. Mesmo em meio à recuperação, que pode demorar quase 1 ano, os pacientes continuam sendo atendidos no local. Desde maio, o pronto-socorro é administrado pela Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a ABBC, que recebe mensalmente R$1.500.000 pelo serviço. O pronto-socorro, Éder, atende mensalmente, um dado aqui, o pronto-socorro atende mensalmente 17 mil pacientes em média. A reforma será realizada pela empresa Salles Engenharia e Construção, vencedora do processo licitatório, que assinou o contrato com o executivo no último dia 26. Para o prefeito Israel Domingues, ele acredita que ao final da obra, ele destaca, né, que ao final da obra, o pronto-socorro terá o dobro do espaço de atendimento e poderá, sim, ampliar a sua acolhida aos pacientes da cidade. Serão 2 andares, o prédio vai ter 2 andares, elevadores e ainda uma ala exclusiva para atender as crianças. E a reforma é o primeiro passo da prefeitura para buscar aí o que eles chamam de humanização do atendimento na cidade. Expectativa de 8 a 11 meses de obra. E a humanização, pelo jeito, não está sendo 100% em Pina, né? Porque os vereadores de oposição da Câmara Municipal já estão, nós falamos do Roderley Mioto, do Rafael Goff, agora está amplificado aí pelo Renato Cebola, também o Ronaldo Pipas, né? Eles estão, assim, a favor da população que reclama um tal de
aumento complementar IPTU do IPTU, complementar, né? pois é. Você já viu isso aí? IPTU complementar? Não, para mim está sendo Ocorre novidade. o seguinte, que saiu os cálculos do IPTU e a moçada está correndo atrás, como todo mundo, né? Lógico, Parcela, paga com desconto, aquelas coisas. Só que no apagar das luzes aparece agora uma taxa complementar. É que a prefeitura acabou de fazer o geoprocessamento da cidade, né? Então, auferiu lá que em muitos casos o proprietário tem pago o IPTU de forma errada. Não que está pagando a mais, mas a menos, porque no período em que foi escrito, em que saiu a BITS, onde se baseia a prefeitura para os cálculos, de lá para cá, muitas reformas e ampliações ocorreram na maior parte dos imóveis, né? Então o geoprocessamento é justamente para isso, né? Para corrigir. Para corrigir isso aí. Perfeito. Agora chegou a conta para pagar. O e complemento. você sabe como que é. A reclamação da oposição sempre vai ser a mesma. Olha, onde já se viu, coitado do povo, pegou sem esperar, é que nem o caso do sindicato aqui de Guará. A mesma coisa, né? Ninguém esperava isso, tá? O cara vai aumenta uma edícula, puxa uma meia água aqui, faz uma área lá no fundo e vai. Olha, gente, é complicada a situação, né? Não é fácil. Só lembrando que o orçamento de Pinda, pelo segundo ano seguido, teve decréscimo. Teve decréscimo. Pois é. E, então, de repente, o prefeito precisa correr atrás do prejuízo, porque existe o básico que é pago com a Receita Municipal, com a Fazenda Municipal, e esses dinheiro, esses recursos justamente estão amparados em cima da captação de imposto, né? E aí vai. Mas, Miltinho... Pilota, eu queria mandar um abraço aqui em Lorena, para uma equipe sensacional, lá para o Igor, o Flávio, o Roberto, lá da Auto Center Opção, que que resolve o problema dos pneus careca. Nos apoia aqui, e dizer que se você quer ter o seu veículo em boas mãos, dê uma puladinha até a Auto Center Opção, ali na descidinha do quartel, na Papa João 23, procura o Edinho ali, é o proprietário, o Edinho... Prontamente um grande negócio será efetuado, porque o Edinho trabalha com amortecedores, balanceamento, troca de óleo, escapamentos. E eu estou vendo aqui suspensão e alinhamento, né, Bilado? Você já tinha feito esse comentário. Além do preço de pneu, preços imbatíveis, os concorrentes ficam preocupados. Então, se você quer ter o seu carro em boas mãos, dê uma puladinha na Auto Center Opção. Eu acho que rimou. E se você falar que o Atos no rádio tem divulgado, aí o aumento dispara, meu. Aumento no desconto. Pois é. Se você falar que você foi encaminhado pela Rafaela Lourenço, cai para 50%. Aí eu ouvi falar isso, viu? 3301-7978 é o telefone da Auto Center Opção. Muito bem. 11 horas e 53 minutos. Lamentavelmente, tudo tem prazo de validade, inclusive o programa, certeza, né? Diariamente nós estamos dentro disso. Respondendo inclusive ao Adilson, casualmente irmão do Miltinho, que está lá do outro lado do mundo, está preocupado com Lorena, e a pergunta dele é muito pertinente, é uma pergunta que se faz também pelas esquinas de Lorena. Hoje, por exemplo, eu tomava um café com o Toninho Faustino, lá no Coimbra, Materiais de Construção, né, Miltinho? Olha que beleza aí. E brigando lá para aquele desconto básico, né? Lógico. Meu Deus, aquele homem é difícil, né? Difícil. Mas tomávamos um café e falávamos justamente da situação política da cidade de Lorena e o momento de turbulência que alguns vereadores querem reimplantar, porque já existiu num período nessa fase. E a pergunta de das pessoas, clientes lá que nos viu conversando sobre política, falou, e agora? Vão caçar, vão rejeitar as contas do prefeito, já estão até profetizando que vai rejeitar, né? Olha só. Como que vai fazer? Quem que vai assumir no lugar? Então, até explicar para ele o seguinte, que não é por fato de rejeitar a conta que o prefeito vai deixar de ser prefeito, né? Nada disso. A implicação é na saúde eleitoral do prefeito em mandatos futuros, né? Uma rejeição de contas pesa na hora de um registro de uma futura candidatura. Mas para tudo existe hoje a justiça, né? A Câmara, com certeza, pelo andar da carruagem, pode ser até que rejeite as contas do prefeito. Há uma motivação para isso, né? Agora, gente, eu não quero acusar ninguém. Com relação à conta, deixa eu fazer uma pergunta que não... isso aí é a pergunta que não quer calar. Para você e o Chico. Você acha que na segunda-feira, o dia da votação das contas, vai ter vereador doente? Você acha? Miltinho, olha... Você acha, Chico? Eu acho que vai ter vereador ausente. Ausente, mas doente não. Doente não, né? Internado, muitas assim coisas. não.
Mas é importante dizer o seguinte, que mesmo com a Câmara, eu acredito que vai prevalecer o bom senso, né? O presidente da Câmara é um homem de palavra, não é? Não, isso ele é. Ele é um homem de palavra. Ele falou que ele jamais vota contra a rejeição de conta de prefeito. Então, se o prefeito tem 9 votos, já tem 10. Faltam 2 vereadores. Eu tenho escutado aí, com essa orelha grande que Deus me deu, bem informada, que a vereadora Lúcia da Saúde não tem disposição para votar contra, ou melhor, pela rejeição das contas do prefeito, segundo consta. Mas ela trabalha um pouquinho oprimida, né? Porque parece que ela está sem espaço na Câmara, né? Invadem o espaço, a opinião e o pensamento dela. Ou, em outras palavras, ela é meio refém do grupo dela. O outro é o vereador Careca, que inclusive eu quero parabenizá-lo pela iniciativa que ele teve ontem. Acho que está em um minutinho para falar. Ontem, sabe o que o vereador Careca fez? Não sei. Ele foi passear de ônibus na cidade. E por que ele fez isso? Porque ele recebeu informações de que a passagem está muito alta, parece que está R$3 e pouco aqui. E ele foi ver o que ocorre. Então, nada melhor do que entrar no bondão. E ele se sacudiu lá no bondão e vai para cá e vai para lá, e ele gravou até uma live, é live que fala, né? Então ele estava explicando que realmente ele ponderou, tem que ver os dois lados. Os ônibus estão andando quase que vazio, porque reclamam também do atraso nos horários, né? Horários mais espaçados um do outro, essas coisas todas. E o vereador Careca, ele fez um bom termo, inclusive vendo o lado do proprietário da empresa que opera o transporte público aqui na cidade de Lorena, a questão dos clandestinos, que ele chamou carinhosamente de alternativo, né? Alternativo. Mas já que não tem uma lei de alternativo, lamentavelmente o nome que se dá é clandestino. A questão das bicicletas, olha, ele foi bastante coerente. Ele atendeu a população, deu um alô, falou a realidade de como que vai os ônibus, o que ele viu em loco. É diferente do vereador vai lá na tribuna e boqueja sem conhecer o fato, né? Eu quero parabenizar o vereador Careca da Locadora pela iniciativa, né? E por falar em Careca da Locadora, por isso que eu estou falando isso, ele parece que também andou dizendo aí que ele não teria vontade de votar contra as contas do prefeito, né? Mas ele também é do grupo que opera aí o grande barulho na Câmara, né? Mas amanhã a gente conta mais sobre isso. Vamos contar o resto amanhã. É possível que a gente tenha dados importantíssimos a respeito da próxima segunda-feira, dia 7, quando se abre também a temporada de sessões nesse segundo semestre. A todos até lá, se Deus assim nos permitir, estaremos firmes amanhã. Atos no rádio, de segunda